Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente fale de temas e assuntos de interesse da nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre esporte e saúde, dois assuntos que andam juntos e que fazem parte da vida e da história do nosso entrevistado. Nós estamos recebendo os vereadores Eduardo Edamitsu e Alexandre Scombate e temos como convidado ex-judoca, hoje fisioterapeuta, integrando a Seleção Brasileira de Judô, Eduardo Marandola. Ele que recebeu também uma moção da Câmara Municipal por esse trabalho e que vai dividir um pouco dessas histórias com a gente. Primeiro, saudar os nossos vereadores, obrigado por estarem aqui e para a gente falar de esporte, né, de saúde e principalmente de profissionais da nossa cidade que se destacam por todo o país. Vereador Eduardo. Gostaria mais uma vez agradecer a presença do Eduardo Marandola e contar um pouquinho da sua história, sua trajetória profissional, da adolescência que começou o judô na CERT e contar um pouquinho da sua história para estar motivando as nossas crianças da nossa cidade. Vereador Alexandre. Esse prazer estar aqui, Rogério, é com você, vereador Eduardo, que é nosso parceiro, esse Marandola, que é mais um destaque aqui em Tupã, e hoje representa o esporte em todo o país. Seja bem-vindo. Muito obrigado aos vereadores. Eduardo, é prazer em recebê-lo aqui mais uma vez e para a gente falar, né, da sua carreira, que começa com o judô e hoje ela tem o judô também como parte principal de todo esse trabalho que você faz. Isso. Primeiramente, agradecer ao convite, né, de vocês para estar participando do programa. O vereador Alexandre, Du, obrigado pelo convite, obrigado pela homenagem, né, junto à Câmara. E o judô, ele, dos 6 anos de idade, ele entrou na minha vida e vem até os dias atuais, porque o judô, ele se desenvolve para uma formação pessoal mesmo, a filosofia dele leva o caminho que o judô perdura pela vida toda, tanto é que nós temos as graduações de faixas que começa na branca e termina na faixa vermelha com aquele senhorzinho, né? Então, quando você inicia as aulas de judô, você já começa a receber os ensinamentos embasados dentro da disciplina oriental e uma filosofia que você tem que servir aquele esporte ao próximo e sempre estar contribuindo e nunca parando de buscar o conhecimento. E eu comecei aos 6 anos de idade na CERT, ali na rua Joaquim Abarca, né, no Caicã, e meus pais foram assim os principais pontos fortes para que eu permanecesse dentro do esporte, né. A criança inicia, mas ele inicia com 6 anos de idade, ele não sabe o que o esporte tem para oferecer, ele está ali, ele está recebendo informação e tudo, às vezes para ele é muito até vago, né, para ele falar, pô, quero jogar bola, quero fazer outra coisa, quero mudar meu caminho, quero fazer inglês, isso daí acontece a todo momento naquela faixa etária. Então, meu pai e minha mãe sempre colocaram para mim que se eu comecei, eu deveria dar sequência, aprender, e estou até hoje. Dali, saí, tive a oportunidade de treinar com bons professores, né, que é a CERT, num departamento muito organizado, que é referência de muitos anos, né, que não diminui o padrão, ele mantém e sempre vem melhorando aos poucos. Então fui feliz ali de ter professores assim como o Macaqueba, Sensei Teru Nakamura, Washington Donomai, chamam de Barbosinha, que hoje é das referências no jiu-jitsu, entre outros professores que passou por ali. Então essa mentalidade da CERT de ser aberta, de receber, de fazer e buscar o melhor para os atletas deles, deu essa oportunidade, e isso daí fez com que acabasse desenvolvendo o judô também competitivo, onde comecei a me destacar e não era nada, era um terceiro no Campeonato Paulista, mas o Denilson tinha ido para o Projeto Futuro, que é onde tudo começa a se tornar... O Denilson Moraes Lourenço, né? O judoca tupanense também. Isso, nosso zoinho, né? Que lutou 2 Olimpíadas. Então ele já foi 2 anos antes lá e mostrou que tinha uma perspectiva. Eu aqui em Tupã, estudando, terminando a 8ª série, e o judô forte, mas precisava de mais treino. Ele falou, vem pra cá, vem aqui que aqui dá pra desenvolver. Ele já estava na seleção brasileira, tudo.
Aí fiz 2 anos de seletiva para entrar, porque era muito concorrido, né, o Projeto Futuro, a adesão no Projeto Futuro. E no segundo ano eu consegui passar, melhorei meu resultado no Campeonato Paulista, tudo, e fui aceito para o grupo. No grupo entrou eu, Thiago Camilo, o irmão dele, medalhista olímpico, outro campeão de Jogos Pan-Americanos, o Guilherme Trócoli também entrou na época daqui. E comecei a conviver com Mauro Imagem, Jardel Gregório, que são do atletismo, Aurélio Miguel. Aí eu comecei a conviver com os grandes nomes do esporte, numa idade ainda de 16 anos de idade. Mas só que isso foi fundamental para meu amadurecimento e ver que ali eu poderia seguir a minha vida tranquilamente, que eu estava no caminho correto, né? E que também deveria estudar. Mas isso, durante o período de rendimento lá do atleta, é complicado. Então, perdi uns 2 anos me dedicando um pouco mais, não iniciei a faculdade e tudo, fui para o Minas Tênis Clube, lutei pelo Corinthians, fui campeão sul-americano, passei a ser campeão paulista, campeão brasileiro, fui para a França, fui para outros países, fiquei entre os 4 melhores numa seletiva olímpica, onde o Carlos Honorato foi vice-campeão olímpico, né? Quando eu perdi para ele, eu fiquei entre os 4. Treinei com medalhistas olímpicos, com um campeão olímpico, enfim. Cheguei no auge do judô, né? Tanto no Brasil quanto até no mundo, né? Depois eu passei por uma cirurgia de joelho, de ligamento cruzado, quando eu estava no Minas, morando em Belo Horizonte. E ali eu comecei a amadurecer, eu falei, pô, o esporte é tão difícil, porque tem as dificuldades também, né? Você vai fazendo, chega uma certa idade, você tem que ter ganho, as cobranças começam a vir. E, pô, um atleta de seleção brasileira, né, reclamando disso, pô, mas naquele tempo lá atrás ainda existia isso. E até hoje ainda existe. As dificuldades são grandes ainda dentro do esporte, por mais que melhorou bastante, então a estrutura está melhor, mas ainda precisa de mais. Porque a hora que chega essa dificuldade, o atleta, pô, eu vou estudar. Mas para você estudar bem, para você fazer a sua faculdade da forma que tem que ser feita, é difícil você viajando a cada 15 dias, ficando 15 dias fora, fica muito difícil. Então eu abdiquei do judô, falei até com o Thiago Camilo aqui embaixo, falei, Thiago, acho que chegou a hora de eu estudar. Marília me ofereceu bolsa, me ofereceu um dinheiro por mês para mim me manter, para mim lutar jogos regionais e jogos abertos. E eu vou encerrar. E ele lembra que ele falou, pô, Dudu, mas é cedo e tal. Eu falei, mas eu acho que é a hora. Eu falei, não, se você acha que é a hora, então, né? Que idade você estava, Eduardo? Eu estava com 22 anos. 22 anos. Mas foi uma decisão pensada, né? Foi pensado. Foi, assim, como eu comecei a ver aqueles que ficaram até um pouco mais velhos dentro da seleção e quando tiveram que se aposentar, tinha dificuldade para entrar no mercado de trabalho, para poder dando aula de judô, já tinha filho entrando na vida deles. Eu enxerguei tudo isso naquele momento e tomei a minha decisão. E para quem está em casa, assim, como é que é a vida de um atleta de alto rendimento, né? Você falou que tinha dificuldade para conciliar o estudo, a sua vida e o esporte. É dedicação integral, 100%? Chega a seleção brasileira, você tem que ter dedicação integral. Se você tiver um clube também que está te sustentando ali, ele vai te cobrar uma dedicação integral. Se você for fazer a sua faculdade, você tem que se encaixar ela dentro da rotina. A rotina é acordar cedo, treinar pela manhã, almoçar, dar uma descansada, treinar no período da tarde e às vezes até no período da noite você está fazendo alguma coisa de recuperação, está no setor de fisioterapia fazendo a parte de recuperação muscular. Então a carga horária aí de 12 horas do dia você ocupado com o esporte, porque senão não chega, né? E é tudo voltado para o esporte? Alimentação, os seus hábitos, tudo? Aí envolve toda uma equipe multidisciplinar, né? Onde para dar o suporte para o atleta tem que envolver tudo isso e ao que ainda existe dificuldade. Tanto é que no decorrer eu vou citar algumas coisas da seleção que está em estruturação, né? Então essa visão que eu tive naquele momento fez com que eu fosse aceitar uma proposta que me desse estudo, que me confortasse para mim ter uma profissão futuramente, né? Eu acho que isso daí é o principal do esporte. Você formou como cidadão, você conheceu o mundo, conheceu outros atletas, ganhou uma visão de mundo, né? Isso, e às vezes as crianças começam a praticar e não conseguem embutir neles ou abrir o horizonte deles, que eles permanecendo ali, eles vão ter um futuro também, pessoal,
Porque as universidades, eles dão bolsa para atleta. Incentivo, você não precisa ser o melhor do país. Você sendo dedicado, estando dentro de um grupo de treinamento, dentro de uma universidade em São Paulo, você consegue bolsa. Tá certo. Né? Vereador? O judô, ele acabou, quando você decidiu a faculdade que você ia fazer, foi o judô que acabou incentivando você a escolher a faculdade? A questão de escolha da faculdade foi sim, na vivência com o judô, porque fazia bastante fisioterapia, sempre estava dentro do setor, você começa a ter uma aproximação com o fisioterapeuta também, porque acaba te tratando ali 40 minutos, 1 hora, tudo. E foi dentro do judô que eu conheci, mas o judô, na verdade, ele me ofereceu a oportunidade de poder realizar aquilo ali, porque naquele momento era caro, não tinha muitas faculdades ainda da fisioterapia, eu estava no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte só tinha uma faculdade particular de fisioterapia e a Universidade Federal. Então eles não abriam exceção para bolsa, eles tinham o mercado na mão. Até o Minas estava tentando parcerias, tudo, e era caríssimo, né? Então, imagina, uma faculdade em Belo Horizonte na época, ela era cara. Então, o judô, na verdade, me deu a oportunidade de poder realizar aquilo ali. Com o quê? Era uma parceria que a Prefeitura de Marília realizava com o judô para poder ter equipes para jogos regionais, jogos abertos, né? E aí eles geravam bolsa. E alguns repasses também. Foi importante porque você manteve a prática do esporte, que você fazia desde os 6 anos, pôde ensinar, né, passar, né, uma das questões dessa filosofia do judô é poder passar para os outros. E ao mesmo tempo se tornar um profissional que pratica uma atividade ligada à área que você pratica desde os 6 anos também, né? Isso. Alexandre? Bom, você está num nível hoje top, né? Fisioterapeutas hoje, quantos são? Assim, na seleção brasileira, e você disputou com quantos para chegar no seu nível hoje? Certo. A seleção brasileira de judô, você, como fisioterapeuta, partiu do momento que eu me formei. Mas como vinha de uma carga como atleta, né, desgastante, você via as dificuldades que existia, eu falei, não, primeiro eu tenho que me capacitar, a primeira coisa, né? Porque você tratar de um atleta olímpico, você tem que ser capaz, você tem que estar com a maior quantidade de ferramenta possível, que eu digo que os recursos que a fisioterapia tem para poder conseguir ajudar ele, né? Que é de extrema importância para ele ficar fora de um treino, para ele mentalmente já é uma agressão forte. A segunda coisa, a questão de sobrevivência mesmo, de ganho, né? De tudo isso daí. E foi onde eu falei, pô, eu tenho que fazer meu caminho agora, tenho que ser um fisioterapeuta primeiro para poder conseguir chegar lá. E não tinha poucos fisioterapeutas, na época eles tocavam a seleção toda com 2 fisioterapeutas só e não abria para mais ninguém porque também não tinha recurso, tudo isso. Mas mandei meu currículo e ele ficou. E aí veio a minha vida profissional, né? Acabei indo para Cascavel, na época, com a convite do presidente da Federação Paranaense de Judô. Ele me propôs a academia de judô da Federação Paranaense de Judô para mim dar aula. Em contrapartida, ele iria abrir os caminhos para mim junto à fisioterapia em Cascavel. E estava assim, tudo perfeito. Eu cheguei lá, assumi a academia, ia com ele nos programas esportivos, tudo. Conhecia a família Esperafico que corria, comecei a dar assistência a eles e estava ali, estava bem. Fiquei lá durante 6 meses, voltei para Tupã no fim de ano, aí foi quando meu pai teve um problema de saúde. E aí ficou acamado, né, e passou por umas dificuldades ali naquele momento. E eu no quarto de hospital com ele, assim, ele falou, pô, sua irmã é casada e não sei se eu vou voltar a andar, né, como que vai ser a minha recuperação. Será que não seria bom você ficar por aqui e tudo? Tu estava andando, né, em Cascavel? Eu falei, pai, lembra quando eu quis ir para o Projeto Futuro? Porque minha mãe não achava que era o momento, porque é 16 anos, tudo. Meu pai sempre foi do esporte, do futebol, sempre gostou disso daí. Tinha sonhos de jogar em time grande e não podia porque tinha que trabalhar para ajudar a família. Foi isso que ele me relatou e falou, então eu vou ficar do seu lado dessa vez. Você nunca viu contra ou divergindo com a sua mãe
nas questões, né? A gente sempre se entendeu, mas dessa vez eu vou conversar com ela, mas só que é o seguinte, do mesmo jeito que você vai, eu te busco e você vai ter que arcar com as suas responsabilidades daí pra frente e fazer. E onde eu acabei retornando para Tupã e fiquei com ele aí, passei as minhas coisas em Cascavel, voltei para Tupã e comecei a desenvolver a minha profissão aqui e tô feliz aqui, né, em Tupã, trabalhando e exercendo a minha profissão. E agora eu me senti na hora de conseguir ter até a capacidade de brigar por uma vaga. Foi o ano passado, eu fui convidado para uma reunião onde tinha 38 fisioterapeutas. Reunião na CBJ. Confederação Brasileira de Judô. Confederação Brasileira de Judô. Eu enviei meu currículo, tudo, fui convidado. Essa reunião era para fazer uma seletiva. Não, era para fazer uma reestruturação do setor de fisioterapia da CBJ. Onde chamaram 38 fisioterapeutas, que eram fisioterapeutas de clube, tudo, e alguns fisioterapeutas que tinham interesse em ingressar como fisioterapeuta dentro da CBJ. Ali teve uma reunião onde jogaram o assunto equipe de fisioterapia da CBJ, fizeram uma mesa redonda entre 38 profissionais e colocou em questão todas as situações de tratamento e começou as discussões até as provas práticas ali naquele momento para poder iniciar a estruturar esse setor, sendo que os 2 fisioterapeutas coordenadores mentoravam isso daí e foi interagindo. Depois fui convocado novamente para atuar no treinamento de campo o ano passado e durante 2018 foram esses 2 convites. Agora, no início de 2019, eu fui convidado novamente para a reunião onde o setor já estava todo estruturado, onde o clima já foi totalmente diferente. Tinha 12 fisioterapeutas, onde 3 fisioterapeutas apresentou o setor para esses 12 fisioterapeutas e colocou algumas rotinas de trabalho, protocolos para atendimento, protocolos de imediato para atleta e começou um simpósio, né, do setor. E no fim desse simpósio foi dito que aqueles fisioterapeutas que estavam ali a qualquer momento iriam ser convocados para servir a Seleção Brasileira de Judô. Então, agora no início de 2019 eu iniciei, onde fui convocado também para o treinamento de campo, fiquei 7 dias trabalhando com a Seleção Olímpica, onde tinha Mayra Aguiar, tinha Rafaela Silva, medalhistas olímpicas, mundial, Rafael Silva também, então estava todos os atletas olímpicos brasileiros, França, Alemanha, Inglaterra, Chile, Argentina e vários países também ali num treinamento reunido. Terminou o treinamento, fiquei 7 dias, o nosso coordenador foi: Eduardo, você tem disponibilidade para estar viajando com a seleção para a Colômbia, né? Para o Equador, em Quito? Aceitei o convite e agora em junho, dia 16, eu viajo para o Equador com a seleção. Bom, esse é o começo da sua história, né, com a seleção, desenvolvendo a fisioterapia. Nós vamos entender um pouco mais como é que é esse trabalho também, depois do intervalo, falar um pouco mais da sua carreira e por que o judô, na sua visão, né, ouvi de você, é um esporte tão forte na nossa região, com tantos atletas de ponta e que tem uma referência em todo o país. Mas daqui a pouco nós voltamos. Nós estamos com o programa Ponto de Vista, recebendo o Eduardo Marandola, ele que é fisioterapeuta, hoje integra a Seleção Brasileira de Judô, ex-judoca também, e temos os vereadores Alexandre Scombate e Eduardo Adamitsu. Voltamos já.